Sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Estava meditando nesses dias e como esse texto falou ao meu coração, como esse texto sim foi de encontro as minhas necessidades, como esse texto aqui trouxe alguns ensinamentos preciosos para a minha vida. E eu creio que nessa noite, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, Deus vai falar com você aqui essa noite, amém? 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Vou ler alguns versículos aqui, depois nós vamos destrinchando aqui. Uma passagem muito conhecida, talvez você já pregou sobre ela, você já ensinou alguém, você já falou essa passagem para alguém, mas eu creio que eu tirei 6 tópicos aqui, 6 considerações que eu creio que vai ser de muita valia para nós essa noite. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me façam os deuses outro tanto, e se de certo amanhã estas horas não puder a tua vida como a de um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com a sua vida e foi ver Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botilha de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Então o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é a sua caminhada. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você já teve, ou você já se perguntou, por que será que muitas vezes a sua vida você se depara com momentos que parece que tudo vai bem, que tudo vai legal, que tudo é um mar de maravilhas? Você já se perguntou por que muitas vezes parece que tudo vai dando certo, a sua oração dá certo, sabe? Os aconselhamentos que você faz dá certo, ou seja, tudo que você está vivenciando, há momentos da sua vida que a família vai bem, que as finanças vai bem, sabe, que é só alegria, é só festa, mas há um momento que você se pergunta: por que será que chega momentos da minha vida que parece que as coisas não vão legal? Por que será que chega momentos da minha vida que as coisas não andam tão bem assim? Por que será que há momentos da minha vida que as coisas não andam conforme o planejado, conforme o projeto, conforme o plano? Não sei se você já tem vivenciado isso, você tem experimentado isso, mas confesso a vocês que muitas vezes eu já vivi isso aí. Momentos da minha vida que parece que, sabe, a oração, ela abrange o céu de tal forma que parece que qualquer oração que eu faço, Deus responde rápido. Mas há momentos da minha vida que parece que tem orações que eu faço que não passam do teto da minha casa. Tem orações que parece que não conseguem chegar nem aos pés de Deus. Tem orações que parece que eu estou orando errado, que Deus não está me ouvindo, que parece que, sabe, há alguma coisa na minha vida que está, sabe, difícil, que não está legal. Eu começo a olhar para a vida de Elias, e quando Elias ele chega no cenário em Israel, a Bíblia diz que quando ele chegou ali havia, sabe, uma situação de apostasia. O povo de Israel, rainha, sabe, Acabe, Jezabel, estavam debaixo de um legado apóstata. E todo o povo, por causa desse legado, estava preso debaixo, sabe, de legados, sabe, de outros deuses.
E aí Elias chega do nada. A Bíblia diz que ele aparece do nada. E ao aparecer do nada, Elias confronta Jezabel. Elias traz uma palavra a Acabe. E Elias, chama para briga. E ao chamar para briga, Elias então, ele tem tanta confiança, ele tem tanto crédito, ele tem tanta experiência com Deus, que a Bíblia diz que quando ele chama, Jezabel para afronta, e chama Acabe para afronta, a Bíblia diz que num dia, Deus honrou, toda a atitude daquele profeta. E ao honrar a atitude daquele profeta, a Bíblia diz que Deus mandou fogo sobre o altar e consumiu o holocausto. E aquele dia foi um dia de maravilhas. Foi um dia de avivamento naquele lugar. Fico imaginando Elias. Quando Elias chega, ele faz oração, porque Elias conhecia o Deus dele. Elias sabia quem era o Deus dele. Elias estava todo ali, olha, agora eu estou aqui, e ao estar aqui as coisas irão acontecer. Era o dia do alto, era o dia da montanha, era o dia de estar em evidência. Mas interessante, a Bíblia diz que quando acontece tudo aquilo, Elias consegue, trazer fracasso para os planos de Acabe e Jezabel, e mata 800 profetas, tanto de Baal como de Astarote. Aí Elias recebe uma ameaça, e ao receber essa ameaça, Elias decide fugir. Elias decide se esconder. E ao receber a ameaça, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Vou fugir. Queridos, eu fico imaginando esses dias, quantas e quantas vezes a gente recebe ameaças na nossa vida. As ameaças são tão intensas, as ameaças são tão afrontadoras, as ameaças são tão, aquelas que nos pressionam, ao ponto assim da gente esquecer do que Deus fez no passado, ao ponto de esquecer de quem Deus era na nossa vida, ao ponto de esquecer, que horas antes, Deus se revelou de tal forma, que humilhou todo o reinado apóstata. Mas Elias, na hora que ele recebe a ameaça, o medo toma conta, ele tenta fugir, e ele foge, e aquela fuga dele, é como se ele estivesse dizendo, que naquele momento ali, o poder que estava predominando não era mais o poder de Deus, mas era o poder de um reinado apóstata, e ele foge. E olhando isso, irmãos, eu fico olhando, quantas e quantas pessoas hoje, elas estão fugindo, porque muitas vezes ela recebeu tantas ameaças. Pessoas que fogem de um sonho, pessoas que estão fugindo de um projeto, pessoas que estão fugindo, o desejo dela, ela se esconder, ela desistir, ela jogar a toalha, ela não querer mais, e por causa das ameaças, as ameaças falam tão alto no coração dela, e prende tanto o coração dela, que elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus, que outrora falava o coração dela, ela não consegue mais ter experiências com Deus, ou que outrora ela tinha antes, e então o desejo dela é fugir. Conversando com um jovem esses dias, e ele falou comigo: pastor, meu desejo é fugir, porque Deus falou comigo, eu tive tantas experiências com Deus, mas no momento que eu recebi uma ameaça, no momento que eu me deparei com uma situação, eu me deparei com uma circunstância em minha vida, eu tive tanto medo, que o meu desejo era me esconder dentro de uma mata e ficar lá escondido. Eu estava conversando com o pai esses dias, ele falou sobre a situação do filho dele. Eu falei: pastor, eu cuidei dele, eu guardei ele, eu ensinei ele, eu investi na vida dele, mas pastor, ele cresceu, meu filho, agora está envolvido com drogas, envolvido com o tráfico, e aí, pastor, sabe o que vem no meu coração? O sentimento de culpa, o sentimento de fuga, porque eu olho e vejo onde eu errei.
Sabe que quando eu olho para esse texto, eu fico vendo que Elias é como um de nós também. Tiago fala, Elias era um homem sujeito aos medos que nós temos. É um homem sujeito, sabe, às demandas que nós temos. Elias era como um de nós, amados. É um homem que orava, era um homem que, sabe, tinha medos, era um homem que tinha experiências com Deus. Mas nesse momento aqui, Elias quer nos ensinar algo. E aí, diante desse texto, eu separei 6 princípios muito importantes para nossas vidas. E o primeiro princípio é: há um propósito para a sua existência. Olhe para o seu irmão e fala assim: há um propósito para a sua existência. Sabe, irmão, diante das ameaças de Jezabel, Elias foge de medo. Elias, com medo, fugiu, precipitou. O medo fez ele, sabe, ele precipitar. E quantas pessoas têm vivenciado isso? O medo tem feito elas precipitar, tomar decisões que não deveriam tomar, falar coisas que não deveriam ter falado, agir de maneiras que não deveria ter agido. Estava conversando com um jovem esses dias, ele veio falar para mim de um relacionamento que ele queria ter com uma outra pessoa. Eu falei: cara, não faz isso não, vai orar, busca o Senhor, vê aquilo que Deus, sabe, quer falar ao seu coração, não tome nenhuma atitude. E ele não ouviu, ele não me ouviu, ele não ouviu Deus, ele não ouviu o Senhor, não ouviu. E aí de repente ele entrou num relacionamento, a princípio parecia legal, a princípio parecia que ia dar certo, e de repente não deu certo, de repente, sabe, acabou. E aí ele veio falar comigo, sabe, pastor, por que aconteceu isso? Eu falei: cara, porque você se precipitou, porque você não ouviu a Deus, porque você não esperou o momento de Deus na sua vida. O que Deus falou no seu coração? Deus falou no meu coração que era para mim esperar. Deus falou no meu coração que era para mim orar. E você fez isso? Não. Por que você não fez? Porque eu fiquei com medo, pastor, de ficar sozinho. Eu fiquei com medo, pastor, sabe, eu já estou com tantos anos de idade, eu estou com medo de morrer sozinho, morrer como titio. Falei: não, cara, não faz isso não. O medo fez você precipitar e tomar a decisão errada. Agora escute o que eu quero falar para vocês essa noite. Quantas e quantas vezes, irmãos, Deus está dizendo para mim e para você: ei, não se precipite. E nós nos precipitamos. Sabe uma coisa que eu vejo? Elias não compreendeu o seu papel naquela história. Ele tinha um papel muito importante naquela história. E talvez seja isso, irmãos, que nós não entendemos. Na história da minha vida, na história da sua vida, na história da sua família, lá onde você está, escute, você tem um papel muito importante aí. Você não está aí por acaso. Você não está, irmãos, nessa família por acaso. Talvez você diga assim: olha, eu estou numa empresa, eu estou louco para sair dela. Mas escute, entenda o seu papel neste lugar, entenda o seu papel na história. Irmãos, eu não acredito que nós estamos aqui nessa vida simplesmente por passar por ela e não deixar marcas na nossa história. Elias não compreendeu o papel dele naquele momento. O papel dele naquele momento era ficar aonde ele estava, sabe, ou seja, dar continuidade naquilo que Deus chamou ele. O papel dele era, sabe, começar e terminar aquilo que Deus colocou na vida dele. Era isso. Ou seja, ele não conseguiu entender. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim. E quantas pessoas estão colocando os pés entre as mãos? E quantas pessoas, irmãos, porque às vezes não pensam um pouquinho, porque não meditam um pouquinho, ou porque muitas vezes não se acha capacitada, ou porque muitas vezes não conhece, sabe, o seu lugar na história, elas colocam os pés entre as mãos e vão colocando, sabe, as carroças na frente dos bois. E às vezes, irmãos, estamos entrando em apagões existenciais.
Olhe o contexto mais amplo onde que você está vivendo. Não olhe o agora. Não olhe nesse momento. Olhe o contexto mais amplo. O problema, amados, é que nós só conseguimos olhar o momento. O momento não está legal. O momento está difícil. Há uma crise. Há uma dificuldade. Mas eu quero dizer para você: momentos passam. Esses momentos irão passar. O problema é que Elias não conseguia entender e olhar para uma visão mais ampla daquele momento. Outra coisa que é interessante é que nessas horas precisamos voltar a olhar para o céu. Elias nesse momento só conseguia olhar para Acabe e Jezabel. O olhar dele estava tão intenso em Acabe e Jezabel que ele esqueceu de olhar para o céu. O olhar dele estava tão intenso nas ameaças de Jezabel que ele esqueceu de olhar para aquele que havia colocado ele naquele contexto para fazer a diferença naquele contexto. Fala para o seu irmão assim: você precisa olhar para o céu. Elias precisava olhar para o céu naquele momento. Escute uma coisa: esse cenário que você está vivendo não é maior do que o Deus que escreveu a sua história. Fala para 3 pessoas aí: esse momento que você está vivendo não é maior do que o Deus que escreveu a sua história. Olha para outra pessoa e fala a mesma coisa. Sabe o nome dela? Você sabe o nome dela? Fala o nome dela e fala assim: fulano, esse cenário que você está vivendo não é maior do que o Deus que escreveu a sua história. Escute, irmão, podemos perder a capacidade de prever os acontecimentos, mas Deus não, Ele continua sendo Deus. Podemos perder, irmãos, sabe, o discernimento do que está acontecendo no momento. Podemos às vezes olhar e às vezes, sabe, naquele momento que nós olhamos, não conseguimos enxergar nada, ver nada, sabe, não vê nenhuma brisa. Mas Deus continua sendo Deus na nossa vida. Ele continua sendo Deus. O problema é que Elias, quando acontece isso com ele esquece quem é Deus. Ele esquece que é o mesmo Deus que derramou fogo do céu e consumiu o holocausto. É o Deus que ainda estava na vida dele. Mas o medo fez ele esquecer isso. A ameaça fez ele esquecer isso. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto: evite viver a vida fazendo comparações. As decepções e desilusões fazem parte da jornada da vida. O que Elias falou? Eu não sou melhor que os meus pais. Você é uma pessoa única. Sabe, irmãos, escute. Às vezes, não sei se já aconteceu com você isso, mas eu já olhei para pessoas e a fisionomia dela parecia com outra pessoa que eu conheci. Até achar assim que se eram irmãos, se eram da mesma família. Podemos até nos parecer, fisiologicamente falando, fisicamente falando. Mas o nosso DNA é diferente, a nossa impressão digital é diferente. Nós somos diferentes. Olha para essa pessoa que está do seu lado, ela é igual a você? Ela é bonita igual a você? Ela é feia igual a você? Eu costumo dizer, irmãos, que não tem ninguém feio, amém? Não tem ninguém feio, tem gente diferente, não é? Já viu já? Não? Nós estávamos vindo para cá e aí nós estávamos passando perto de um bar, e aí de carro, a Cristiane olhou, eu também olhei e falei: nossa, pessoa diferente, né? Desproporcional de beleza, né? Tem umas que nós estávamos vendo ontem um vídeo de um rapaz dos Estados Unidos foi preso, e na foto que colocam lá, aí foi lançada no Facebook a foto dele. Uma agência de modelo contratou o cara. Falei: rapaz, que cara de sorte, hein? Aí o cara hoje é um dos maiores modelos dos Estados Unidos e tal. Tem gente, irmão, tem até demais, né? Mas escute uma coisa, você é diferente. Talvez o maior erro nosso, amado, escute, é querer ser igual ao outro. É querer fazer igual ao outro. Irmão, escute, eu até posso, irmãos, pessoas, eu olho, eu admiro, nossa, que legal, cara, bacana aquilo. Mas entenda, você é diferente.
Elias, nesse momento, ele falou: olha, Deus, eu não sou igual aos meus pais. Deus perguntou se ele era igual ao pai dele. Não, mas naquele momento de crise, naquele momento ali, sabe que ele estava vivendo naquele momento de depressão, ele começou a se comparar. E quanta gente assim: eu não sou mais bonito, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais capacitado, eu não tenho tanta unção, eu não canto tão bem, eu não, sabe? E aí, irmãos, ela vai perdendo tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Irmãos, escute, o que essa pessoa está fazendo, ela está fazendo, que legal, bacana, mas Deus também tem um chamado específico para a sua vida. Basta você entender que você é uma pessoa única, que você é uma pessoa especial também, que você é uma pessoa que, escute isso, Ele quer investir na sua vida também. O problema, mas escute, é que a gente sempre está olhando para a grama mais verde do vizinho. Só que nós não entendemos que às vezes a grama do vizinho é mais verde porque ele tratou bem dela. Talvez nós não entendemos que a grama do vizinho é mais verde porque todos os dias de manhã ele vai lá e rega aquela grama. Nós não entendemos porque muitas vezes o vizinho ele investe mais tempo naquela grama. Então o que está faltando muitas vezes para nós é isso. É um investimento, irmão, da nossa grama. É um investimento no nosso jardim. É um investimento da nossa vida. Porque, escute, você é uma pessoa diferente. Você é único. Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Elias não conseguiu entender, irmãos, que outra coisa estava acontecendo na vida dele. As estações estavam mudando e provavelmente a sua vida estava passando por um ciclo. Que legal, lá em cima do monte, ele viveu algo tremendo em Deus. Deus mandou fogo, bacana. Mas agora ele está vivendo em um outro momento da vida dele. Estava vivendo um momento que agora não tem mais o Deus do fogo ali se revelando a ele. Estava vivendo um momento que agora não tem mais um Deus, irmãos, que estava correndo no monte, porque agora estava no vale. Mas escute uma coisa, é nesses momentos da nossa vida que precisamos entender que alguma coisa Deus está acrescentando em nós. Era algo que Elias não conseguiu entender. Sabe, no momento estava em cima do monte lutando contra a rainha Lóquia e 800 profetas. No outro estava dentro de uma caverna solitário com medo e com frio. Talvez você está vivendo hoje assim, vivendo um momento de inverno, outros vivendo um momento de verão, outros vivendo um momento de outono, outros vivendo um momento de primavera. Mas escute, em todos esses momentos Deus continua sendo Deus, amado. Paulo falou assim: eu sei viver em fartura, mas eu sei viver em escassez também. Paulo falou assim: olha, eu já sofri naufrágios, eu já fui traído, eu já fui chicoteado, eu já fui preso. Mas Paulo olha à frente e fala: mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os discípulos estavam com Jesus no momento de milagres, maravilhas. Mas em um outro momento Jesus falou assim: entra no barco, porque agora vocês vão ter que experimentar algo diferente. Legal estar comigo aqui, alimentando o povo. Legal vocês estarem comigo aqui e 5.000 pessoas sendo alimentadas. Legal, vocês vendo coxos, cegos, os milagres acontecendo. Mas eu quero que vocês subam para o barco e passem para outra margem, porque Jesus queria levar aqueles discípulos uma experiência diferente. Jesus queria levar aqueles discípulos, sabe, a viver na vida deles um momento de tempestade e saber administrar a tempestade na vida deles. E é isso que Deus quer nos ensinar. Há momentos que Deus vai nos deixar passar por tempestades mesmo. Há momentos que Deus vai falar para mim e para você: está na hora de você passar para outra margem, porque um novo nível de experiência você precisa ter comigo. E foi algo que os discípulos não entenderam. Foi algo que os discípulos não compreenderam. Porque quando a tempestade veio, o medo tomou conta. Quando a tempestade veio, eles ficaram amedrontados. Mas eles esqueceram que quem mandou eles subirem ao barco e passar para outra margem foi Jesus que mandou fazer isso. Como você tem administrado as tempestades? Escute, Deus também é Deus de tempestades. Se a porta se abrir, uau, é Deus. Mas se ela não se abrir, uau, é Deus. Se ela não se abriu porque Ele sabe que não é o momento certo.
Se ela não se abriu, porque não é essa aqui, é outra. Fala para o seu irmão, Deus continua sendo Deus na sua vida. A terceira, há batalhas na nossa vida que são reais, mas há batalhas que são espirituais, e precisamos discernir isso. Elias estava, tendo um momento de cansaço físico, porque ele fugiu, correu bastante, mas não era algo espiritual, somente espiritual. Irmãos, escute isso. Há muitos que acham que tudo que eles estão vivendo são batalhas espirituais, e vê o diabo em tudo. Eles vão espiritualizando tudo. Se o time perde, foi mandiga do adversário, fizeram macumba. Na verdade, de repente você está torcendo para o time errado, né? Se você torcesse para o Santos, quem sabe? Brincadeira à parte também. Brincadeira à parte. Escute. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que ele estava emocionalmente cansado. E a maior guerra dele era a guerra das emoções. Tem guerra, irmãos, que não são espirituais. Você pode prender o diabo, você pode fazer jejum, você pode declarar a palavra. Sabe o que guerras são? São guerras emocionais dentro da sua mente. Nesse momento Elias estava tendo uma guerra emocional, uma guerra física. Eu não estou descartando aqui a luta espiritual e querendo fazer o diabo mocinho da história, não é isso, irmão. Mas o conselho de Deus para Elias foi: come e dorme. Come, alimenta o seu físico. Dorme, alimenta suas emoções. Para de correr. Fica quieto. Agora é o momento de você, alimentar o seu físico, você revigorar suas forças. Há momento agora de você, cuidar do seu emocional. Irmãos, eu quero dizer algo para você essa noite, é algo que eu fico vendo, que muitas vezes nós precisamos também cuidar de nós. Faz tempo que você não vai no médico? Faz tempo que você não faz um exame? Um dia eu conversei com um pastor, ele falou que tinha um obreiro na igreja que jejuou 21 dias. Aí quando acabou aquele jejum, o cara comeu e jejuou mais 21 dias. Aí quando o pastor chegou na igreja, o cara estava cambaleando, todo. Falou: e aí, jovem, o que está acontecendo? Não, pastor, eu tenho que jejuar, eu tenho. Falou: cara, para com isso, para com essa loucura, cara. Tudo tem o seu momento. Ei, para com isso. Vai comer, rapaz. Vai descansar. Escute uma coisa. Há muita gente, que está precisando parar. Trabalha demais. A vida dela é trabalho e não descansa. Irmãos, há muita gente que está precisando ficar mais quieto, está precisando investir mais nela, está precisando investir mais nas suas emoções. Muita gente desequilibrada, muita gente emocionalmente, quebrada. E Deus está dizendo para nós nessa noite: você precisa descansar. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber, eu preciso. Irmão, escute uma coisa. Se você não sabe o que fazer, vai dormir, vai descansar. A Bíblia diz que Deus dá aos seus quando tu dorme. A tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo. Às vezes, irmão, nós atrapalhamos demais a Deus. Queremos fazer, e Deus está dizendo assim: fica quietinho, vai descansar. Descansa sua alma. A quarta coisa que eu aprendo aqui: fortaleça a sua fé. Busque revelação da direção de Deus para a sua vida. Procure discernir o que está acontecendo em sua volta. Depois que ele se alimentou, ele dormiu, aí ele se levantou e foi na direção de Horebe. Depois que Deus cuidou dele, depois que Deus tratou dele, depois que Deus alimentou ele, a Bíblia diz que ele levanta e Deus dá uma direção para ele: Elias, sai da caverna e vai para o monte Horebe.
Irmão, escute, Horebe era um lugar para ouvir a voz de Deus, era para receber a direção de Deus para a vida deles. Elias ouviu a voz do Senhor. Fala para o seu irmão, Deus quer falar com você. Diga para ele assim, você precisa ouvir a direção de Deus para a sua vida. Mas uma coisa que eu acho interessante, quantas vezes nós ouvimos a direção de Deus para nossas vidas, mas nós continuamos na caverna. Quantas vezes Deus tem falado comigo e muitas vezes eu reluto em ficar dentro da caverna. E o mais interessante disso tudo, porque não foi Deus que mandou eu entrar na caverna, eu entrei porque eu quis. Eu entrei porque na hora do medo foi o melhor lugar para se esconder dentro da caverna. E em nenhum momento Deus me manda entrar lá, em nenhum momento Deus fala, fica lá dentro, não. Sabe, irmãos, escute, quantas vezes eu vejo pessoas criando suas próprias cavernas, quantas vezes eu vejo jovens, sabe, entrando e criando as suas próprias cavernas, sabe, tomando decisões que não deveria ter tomado, e muitas vezes essas cavernas têm sido lugar, sabe de sofrimento, lugar de frieza, lugar, sabe, de solidão, lugar de escuridão. Deus não mandou ele entrar lá dentro, mas o que Deus falou, sai de dentro dessa caverna, rapaz. O que você está fazendo aí? Escute uma coisa. Deus falou para assim, ei, você precisa ir lá para o Horebe e ouvir a minha voz. Sabe, irmãos, que muda a nossa história, nós ouvimos a voz dele. O que vai mudar a circunstância, nós ouvirmos a voz dele. Quando aquele cara recebe aquela palavra, ele automaticamente ele sai daquele lugar. O problema, irmãos, é que na hora da muvuca, sabe, a gente busca direção em tantos lugares, menos em Deus. Nós ouvimos tantos e tantos especialistas, amigos do boteco, amigas da balada, sabe, aquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. E a pergunta que Deus faz a Elias é: o que você está fazendo aí? Ou seja, eu interpreto assim: Elias, o que você está fazendo com a sua vida? Elias, por que você está aí dentro? Elias, não foi isso que eu projetei para a sua vida, não foi isso que eu mandei você fazer. Elias, não fique aí. Irmãos, escute isso. Deus está muitas vezes nos dizendo: ei, sabe, toma uma atitude logo de mudar essa situação. Tome uma atitude logo de mudar essa circunstância. Tome uma atitude logo. Deus tinha poder de arrancar ele lá de dentro, de enfiar a mão lá dentro, tirar ele. Mas essa decisão de sair só dependia de Elias, como depende de mim e de você. Pastor, eu estou vivendo uma vida triste, estou vivendo uma vida de fracasso, pois Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, então se posicione e saia desse lugar em nome de Jesus. Saia dessa caverna, sai desse lugar, sabe, que te limita, que te aprisiona, que faz você, sabe, ficar ali sem nenhuma perspectiva de vida. Sai, vai para fora, vai caminhar, vai para o Horebe, ou seja, vai para o lugar onde Deus vai falar com você. Vai para o lugar da presença de Deus, vai para o lugar da oração, vai para o lugar da palavra. Vai, meu irmão, onde você sabe que a voz de Deus está ali para direcionar a sua vida. Vá para o Horebe, Elias. Com um olhar mais amplo. Você não sabe o que Deus vai fazer. Elias, no meio da dor, estava enxergando. Ele se sentiu o mais prejudicado. Ô Senhor, o Senhor não está vendo, não? Só eu sobrei, só eu fiquei. Não tem mais ninguém.
E aí, Senhor, enfrentei Jezabel. E aí, Senhor, eu fiz tudo aquilo que, sabe, estava no script. Mas agora só eu sobrei como profeta. E Deus fala: rapaz, para com isso. Para de ser vítima. Ou seja, eu tenho mais 7.000 profetas guardados. Para de ser vítima. Nós vivemos numa sociedade, numa geração que, sabe, é uma geração que é vítima. Vítima, irmãos, são aqueles que, sabe, a vida faz acontecer neles. São aqueles que são definidos pela vida, definidos pelas pessoas, definidos pelos problemas, definidos pela dor, definidos pelo fracasso. Elias estava sentindo assim: ah, Senhor, me mata, acaba com a minha vida, não vale nada. Isso talvez seja o problema de muitos momentos da dor, do fracasso, e chegamos a nós e esquecemos dos que estão do nosso lado. Elias, naquele momento, ele só conseguia enxergar ele, mas ele esqueceu que tinha mais 7.000 profetas guardados ali. Que na hora que Deus faz assim, ei, na hora que eu der um comando, eles saem do esconderijo deles e eles vão para cima. O problema é que não entendemos que a dor do outro também é a dor de Deus, irmãos. O problema é que nesses momentos nós nos sentimos tão pequenos, nós nos sentimos, sabe, amados, tão miseráveis, que muitas vezes nosso coração se enche de amargura, até mesmo contra Deus. A dor pode ser até uma dor legítima, mas entenda uma coisa: não vire uma vítima da situação. Deus está dizendo para mim e para você: ei, lugar da caverna não é lugar para aqueles que conhecem o Deus de Israel. Pare de ser vítima. Está igual a história de 2 jovens que o psicólogo, ele, fazendo uma pesquisa sobre família, ele decidiu então conhecer 2 irmãos que viveram na mesma família, tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, viveram no mesmo bairro, na mesma casa, o mesmo sobrenome. Mas interessante, um daqueles meninos estudou, se formou e virou um grande advogado. O outro viveu sua vida nas drogas, no alcoolismo. E aí está vivendo em grande miséria. E aquele psicólogo foi falar com um deles: tudo bom? Estou fazendo uma pesquisa aqui, quero falar uma coisa com você. Cara, hoje você é um advogado bem-sucedido, uma pessoa que tem bens, carros, muito conhecido. Mas me conta um pouco da sua história. A minha história? Ah, cara, a vida que eu tive. Meu pai chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, espancava a minha mãe. E ainda vinha e espancava a gente, espancava eu e meu irmão. Meu pai era alcoólatra. E aí eu cresci nesse ambiente. E dentro de mim eu falava assim: não, eu não quero ser igual ao meu pai. Não, quando eu crescer eu vou ser diferente, eu vou estudar, eu vou me formar e vou ser uma pessoa diferente. Então, devido a essa situação, eu fui estudar, eu prestei faculdade, eu me formei e hoje eu sou um grande advogado. Aí aquele meu psicólogo procurou o outro irmão e foi entrevistar ele: e você? Ah, com o pai que eu tive, meu pai chegava em casa, espancava minha mãe, batia na minha mãe, e ainda vinha, espancava a gente. Meu pai era um alcoólatra, sabe, eu vivi debaixo disso, e por causa disso, por causa do meu pai, eu bebo, sabe, eu bato da minha mulher, eu bato dos meus filhos, e é isso mesmo, porque eu vivi debaixo disso, e eu também vou reproduzir isso. Sabe, irmãos, e uma coisa que eu entendo em tudo isso, que um daqueles meninos, ele decidiu ser um agente transformador, ser alguém diferente, enquanto o outro, ele decidiu ser vítima do pai, vítima do lugar onde morava, vítima do legado que estava sobre a vida dele, e ele começou a reproduzir isso. Escute uma coisa essa noite, em nome de Jesus: não seja vítima, seja alguém diferente. Por último, Elias nos ensina a se esvaziar de todo sentimentalismo e se afastar de ambientes destrutivos
e evitar pessoas que provocam danos. E o mais importante, ponha-se diante de Deus. Interessante que Deus falou para assim: sai dessa caverna. Ou seja, saia, se afaste desse lugar. Esse lugar não está fazendo bem para você. Esse ambiente não está fazendo bem para você, Elias. Sai deste lugar. Vai viver, sabe, algo novo. Esse lugar não é lugar para você. Sai, se afaste de lugares, pessoas que te fazem mal, que sugam, que querem destruir a sua alma. Jesus, quando curou um cego, a primeira coisa que ele teve que fazer foi tirar aquele homem de dentro do vilarejo, sabe, tirar do meio das pessoas. Houve milagres que Jesus fez, que Jesus teve que fechar a porta, porque Jesus sabia que tinha pessoas que elas sabem, elas creem junto, elas estão junto, elas caminham juntos, elas acreditam juntos, elas estão com você ali. Porém tem pessoas, irmãos, que se for possível, elas sugam de você, elas tiram de você. Tem lugares que não sei se aconteceu com você, quando você entra, irmãos, o lugar fica pesado, o lugar parece que está, sabe, aquele lugar ali que está escuro, tenebroso. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que Deus falou para Elias foi isso: Elias, vou fazer o seguinte, saia desse lugar que te faz mal, saia do meio desse ambiente que não vai agregar nada na sua vida, e vá se colocar diante de mim. Deus mandou que ele ficasse diante dele. Sabe qual o segredo disso tudo? É que quando Elias ele obedece a Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim: Elias, já vou encerrar. Você vai retornar o caminho por onde você veio, e você vai ungir o rei, e vai ungir Eliseu. Interessante, sabe o que eu vejo aqui? Deus mandou ele retornar pelo caminho que ele veio. Irmão, isso aqui é muito legal. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Aquilo que você deixou lá atrás, os sonhos que você deixou lá atrás, os projetos que você deixou lá atrás, a missão que outrora você deixou lá atrás, está na hora de você retomar ela novamente. Está na hora, Elias. Ou seja, ainda não acabou na sua vida, Elias. O projeto que eu tenho para você ainda não acabou. Você precisa retornar o caminho novamente. Você precisa fazer novamente. Ou seja, se animar novamente. Ou seja, pegar novamente o chamado. Ou seja, sabe, Elias, você precisa voltar, sabe, fazer aquilo que eu mandei você fazer. Foi você que parou, mas eu nunca mandei você parar. Então nessa noite eu quero dizer para você, irmão, escute isso. Quais são os sonhos que você deixou para trás? Quais são os projetos que você deixou para trás? Quais são os ideais que você deixou para trás? Porque eu deixei, por causa do medo, por causa das ameaças, porque eu decidi me esconder numa caverna, eu decidi viver uma vida solitária, eu decidi, sabe, ficar uma vida, sabe, dentro de um lugar, sabe, limitado. Porém hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar a você que veio aqui essa noite, Deus quer dizer para você algo muito forte. Ei, retome novamente os seus sonhos, os seus projetos, os planos que eu tenho a vosso respeito. Elias, retorna novamente, Elias. Elias, você que mudou o trajeto, você que mudou a rota, vem dar 360 graus e volte a fazer aquilo que eu mandei você fazer. Há situações, irmãos, que precisamos encarar, muitas vezes temos que retornar. E muitas vezes, irmãos, é voltar a pedir um perdão, a consertar alguma coisa que outrora nós deixamos quebrados lá atrás. Sabe, irmãos, a nossa vida não foi concluída ainda. E sabe o que Deus fala? Eu vou encerrar. Agora é verdade. Levanta, rapaz. Se posicione. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Levanta. Se posiciona.
ainda não acabou. Pastor, meu casamento está acabando. Não, não acabou não. Pastor, minha família, não acabou não. Pastor, os sonhos que eu tinha quando eu tinha minha adolescência, na minha juventude, acabou. Não acabou não. Acabou não. Foi você que foi escondendo da caverna. Foi você que entrou lá dentro. Foi você que muitas vezes ouviu ameaças. Essas ameaças amedrontaram, colocaram medo no seu coração. E você decidiu, sabe, acabar até com a sua vida. Tem gente, irmãos, que a pressão é tanta, sabe, é que ela muitas vezes, sabe, tenta tirar a própria vida, sabe, em caverna, sabe, ela pode simbolizar tantas coisas, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, ei, é momento agora de você se levantar e sair de dentro dessa caverna em nome de Jesus. Não é o seu problema que define você, irmãos. Não é esse momento que você está vivendo que define você. Nós não somos definidos pelas situações que nós estamos vivendo. Todos nós somos sujeitos a fracasso. Todos nós somos sujeitos, irmãos, a errar. Todos nós somos sujeitos a ter medo. Todos nós somos sujeitos a jogar toalha. Todos nós, Jesus falou assim, ele caminhava na beira da praia e viu Pedro lavando as redes. Todos nós temos momentos de lavar as redes. Todos nós temos momentos como Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, vamos lançar as redes novamente, o que Pedro fala? Pedro foi claro, Pedro foi aberto, Pedro foi sincero. Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Senhor, joguei rede aqui, joguei rede ali. Senhor, eu tenho um bom barco, eu tenho uma boa rede. Eu sei fazer um negócio, mas Senhor, não deu certo. Não deu certo. Todos nós, irmãos, vivemos momentos como Elias. Há momentos que a nossa oração, meu irmão, o fogo cai, a presença de Deus chega. Há momentos que a nossa oração, irmãos, parece que a gente ora hoje, amanhã a porta se abre. Mas há momentos, irmãos, que as coisas não vão ser assim. Há momentos que a porta se fechou. Há momentos que o céu está de bronze. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Você é uma pessoa única. Deus tem planos na sua vida, escute isso. Você não está nessa terra por acaso. Você não está na família que você está por acaso. Pastor, eu sou um filho adotivo, não interessa. Você está ali porque Deus deixou que você estivesse ali. Porque foi Deus que colocou você ali. Pastor, o senhor não conhece a minha família? Eu não conheço. Mas o Deus que eu conheço, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Talvez você está aqui essa noite e você criou suas cavernas. Talvez foi, sabe, as decisões suas que te levaram para dentro dessa caverna. Como eu falei com aquele jovem, irmão, foi você que criou essa caverna. Porque não foi Deus que mandou você entrar nesse relacionamento, foi você que entrou. Mas escute uma coisa, Deus não mudou o projeto dentro da sua vida. Então, sai dessa caverna hoje. Saia hoje. Sai agora. Sai agora. Pastor, eu vou orar para Deus me tirar de lá. Pode até orar. Mas o que Deus quer de você nessa noite? Se levanta, se posiciona e dê o primeiro passo. E olhe para trás e veja, nunca mais nessa caverna eu volto. Porque o meu lugar não é caverna, é Horebe, é onde está a presença do Senhor, é onde eu vou ouvir a voz do Senhor, é onde eu vou ouvir a direção do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos.